bilionário zombou a ex. Ainda sem marido, ele não sabia que ela agora era mãe solteira e se surpreendeu ao saber quem era o pai. Se inscreva no canal e comente de onde você está assistindo. O calor úmido de março em São Paulo grudava na pele como uma segunda camada de roupa. E Marina Santana ajustava pela terceira vez o carrinho de bebê, enquanto tentava equilibrar os papéis da universidade que insistiam em escorregar do colo. O shopping Vila Madalena fervilhava com o movimento típico de uma tarde de quinta-feira, quando os executivos aproveitavam o intervalo do almoço para resolver pendências pessoais. O aroma intenso do café brasileiro da Chocolates Brasil se misturava ao perfume doce dos ipês que começavam a desabrochar nas ruas próximas, criando uma atmosfera tipicamente paulistana que ela conhecia tão bem. Aos 27 anos, Marina carregava nas feições delicadas as marcas de uma vida que exigira maturidade precoce. Os cabelos castanho escuros, sempre presos em um coque prático, emolduravam um rosto onde os olhos amendoados revelavam uma determinação que poucos conseguiam ignorar. Suas mãos, pequenas mas calejadas pelo trabalho, ajustavam nervosamente a blusa de algodão azul marinho que comprara em uma liquidação da C&A. O jeans desbotado e as sapatilhas pretas completavam o visual de uma mulher que aprendera a extrair elegância da simplicidade. Sofia, sua filha de 2 anos, dormia placidamente no carrinho importado que Marina conseguira comprar, parcelado em 12 vezes sem juros. Os cachos dourados da menina contrastavam com a pele morena herdada da mãe. Mas eram os olhos verdes que chamavam a atenção. Uma cor incomum que sempre fazia estranhos comentarem sobre sua beleza única. Marina ajeitou a mantinha rosa sobre a filha, verificando se o ar-condicionado não estava forte demais. Com licença, você poderia me dar uma informação sobre... A voz masculina às suas costas fez Marina congelar antes mesmo de se virar. Ela reconheceria aquele timbre grave e levemente rouco em qualquer lugar do mundo. Era a mesma voz que sussurrara promessas de amor em noites de verão, 3 anos atrás, quando ainda acreditava em contos de fadas. Respirou fundo, armando-se da dignidade que aprendera a cultivar como escudo, e se virou lentamente. Rafael. Sua voz saiu mais firme do que esperava. Rafael Almeida Montenegro estava ainda mais imponente aos 31 anos. O terno italiano azul marinho, claramente sob medida, abraçava perfeitamente seus ombros largos e a silhueta atlética que sempre mantivera com disciplina militar. Os cabelos negros, cortados com precisão em uma barbearia cara de Higienópolis, tinham alguns fios grisalhos nas têmporas que apenas acentuavam sua masculinidade. Os olhos verdes, exatamente iguais aos de Sofia, brilharam com uma mistura de surpresa e algo que ela não conseguiu decifrar. Marina Santana. Ele pronunciou o nome dela como quem saboreava um vinho caro. Não esperava encontrá-la aqui. O sorriso que se formou em seus lábios era o mesmo que ela se lembrava, sedutor, confiante, mas com uma ponta de arrogância que sempre a irritara. Rafael passou os olhos por ela, da cabeça aos pés, e Marina sentiu-se avaliada como uma peça em um leilão. Também não esperava encontrá-lo em um shopping. Marina manteve o tom neutro, profissional. Pensei que pessoas como você mandavam assistentes fazer as compras. Pessoas como eu? Rafael arqueou uma sobrancelha divertido. Ainda com essa mania de me catalogar, vejo. O som de um bebê choramingando fez ambos olharem para o carrinho. Sofia havia acordado e estava esfregando os olhinhos verdes com os punhos pequenos. Marina imediatamente se curvou sobre a filha, sussurrando palavras carinhosas enquanto a pegava no colo. Oi, meu amor. A mamãe está aqui, tá bom? Foi só um pesadelinho. Rafael observou a cena em silêncio, e Marina podia sentir o peso de seu olhar sobre elas.
Quando Sofia se virou na direção da voz masculina, os olhos verdes se encontraram com os idênticos de Rafael. Por um momento que pareceu eterno, o mundo ao redor desapareceu. Bonita criança. A voz de Rafael estava estranhamente rouca. Quantos anos? 2 anos e 3 meses. Marina respondeu automaticamente. Depois se arrependeu de ter sido tão específica. 2 anos e 3 meses. Rafael repetiu lentamente, como se estivesse fazendo um cálculo mental. Seus olhos se moveram de Sofia para Marina, e ela viu o exato momento em que a matemática se encaixou em sua mente. Marina, nós precisamos... Ele começou, mas foi interrompido por uma voz feminina melodiosa. Rafa, amor, você sumiu. Estou esperando na loja da... A mulher que se aproximou parou abruptamente ao ver Marina e a criança. Era o tipo de mulher que frequentava as páginas sociais. Loira platinada, magra como uma modelo, usando um vestido que custava mais do que Marina ganhava em 2 meses. Seus olhos azuis passaram por Marina com o tipo de desdém que só pessoas muito ricas conseguem expressar sem dizer uma palavra. Rafa, quem são essas pessoas? A pergunta carregava tanto veneno que Marina sentiu Sofia se aconchegar mais contra ela. Fernanda, esta é Marina. Nós estudamos juntos na faculdade. Rafael parecia desconfortável pela primeira vez desde que a conversa começara. Ah, Fernanda sorriu um sorriso que não chegou aos olhos. Prazer. E esta criança? É minha filha, Sofia. Marina ergueu o queixo desafiadora. Que fofa. E o pai? Também estudou com vocês? A pergunta era aparentemente inocente, mas Marina percebeu a malícia por trás dela. O pai... Marina hesitou por um segundo, olhando diretamente para Rafael. Não está presente em nossas vidas. Rafael contraiu o maxilar, mas não disse nada. Que pena. Fernanda fingiu simpatia. Mas pelo menos você tem... Como é mesmo? Auxílio do governo? Bolsa Família? O sangue de Marina ferveu. Eu trabalho e estudo, não preciso de esmola de ninguém. Claro, claro. Fernanda riu, um som agudo e falso. Rafa, nós não deveríamos ir? O personal shopper está esperando. Rafael olhou mais uma vez para Sofia, que estava brincando com uma das presilhas do cabelo de Marina. Marina, nós realmente precisamos conversar. Você... Não temos nada para conversar, Rafael. Marina cortou. Sua namorada tem razão. Vocês têm compromissos importantes. Ela começou a se afastar, empurrando o carrinho vazio enquanto segurava Sofia no colo. Mas Rafael deu um passo à frente. Marina, espere. Para quê? Ela se virou e pela primeira vez deixou a raiva aparecer em sua voz. Para você me perguntar se ainda estou sem marido? Para sua namorada me oferecer algumas moedas? Eu não. Você não mudou nada, Rafael Montenegro. Ainda é o mesmo garoto mimado que acha que o mundo gira em torno dele. Marina ajeitou Sofia no quadril. A diferença é que agora eu sei exatamente quanto você vale. Ela se afastou sem olhar para trás, deixando Rafael parado entre as lojas, com Fernanda puxando seu braço e reclamando sobre esse tipo de gente em voz alta. Mas Marina não viu que Rafael continuou olhando na direção dela até que desaparecesse completamente na multidão, nem notou que ele ignorou completamente os comentários venenosos da namorada. E muito menos poderia imaginar que naquela mesma noite Rafael Montenegro faria uma ligação que mudaria todas as suas vidas para sempre. O som dos saltos de Fernanda ecoando no piso de mármore se misturou ao burburinho do shopping, mas, na mente de Rafael, só havia uma imagem: os olhos verdes de uma criança que eram exatamente iguais aos seus próprios olhos refletidos no espelho. A madrugada paulistana estava silenciosa quando Rafael Montenegro se encontrou andando de um lado para o outro em seu apartamento duplex na região dos Jardins.
O piso de mármore Carrara ecoava seus passos descalços, enquanto ele segurava um copo de uísque escocês que nem sequer havia tocado. Através das janelas do chão ao teto, as luzes da cidade criavam um mosaico dourado que normalmente o tranquilizava. Mas naquela noite pareciam apenas intensificar a tempestade em sua mente. 2 anos e 3 meses. Ele murmurou para si mesmo pela 100ª vez, calculando e recalculando as datas. Maio de 2022, exatamente 9 meses antes do nascimento de Sofia. A última noite que passaram juntos antes de Marina descobrir sobre Fernanda, antes de tudo, desmoronar entre eles como um castelo de cartas. O apartamento de 300 metros quadrados, decorado por uma renomada arquiteta de interiores, refletia perfeitamente sua personalidade, moderno, sofisticado e frio. Móveis de design italiano conviviam com obras de arte contemporânea brasileira, criando um ambiente que impressionava a todos que o visitavam. Mas naquela madrugada, sozinho, com seus pensamentos, Rafael sentia-se perdido em sua própria casa. Ele se dirigiu ao escritório, um ambiente revestido de madeira nobre, onde uma mesa de mogno abrigava seus computadores e documentos importantes. Abriu o laptop e digitou um nome que não pesquisava há 3 anos: Marina Santana. As informações apareceram lentamente na tela. LinkedIn mostrava que ela havia se formado em administração pela USP, com distinção. Atualmente cursava mestrado em gestão empresarial e trabalhava meio período como assistente administrativa em uma empresa de consultoria. Não havia fotos pessoais, apenas uma foto profissional, onde ela sorria discretamente, usando um blazer preto, simples. Como eu fui tão estúpido! Rafael esfregou o rosto com as mãos, sentindo o peso dos anos de arrependimento. A memória o transportou de volta para aquele último dia na universidade. Marina havia aparecido em sua república, os olhos vermelhos de tanto chorar, segurando o celular com uma foto dele e Fernanda saindo de um restaurante caro. A manchete da coluna social era cruel. Herdeiro dos Montenegros assume namoro com socialite paulistana. É verdade? Ela havia perguntado, a voz quebrando. Tudo que vivemos foi mentira? Ele deveria ter explicado sobre o acordo comercial entre as famílias, sobre como Fernanda era apenas uma conveniência social para acalmar seu pai e facilitar negócios. Deveria ter contado sobre os planos que fazia secretamente para se livrar daquele noivado arranjado após a formatura. Mas o orgulho e a covardia falaram mais alto. Marina, você sabia que isso ia acontecer eventualmente. Somos de mundos diferentes. As palavras saíram mais cruéis do que pretendia. Mas quando viu o rosto dela se fechar como uma porta batendo, foi tarde demais para se retratar. Entendi. Marina havia endireitado os ombros, assumindo aquela postura digna que ele acabara de ver novamente no shopping. Obrigada por deixar isso claro. Ela saíra de sua vida naquele dia, e Rafael se convencera de que era melhor assim. Marina merecia alguém que pudesse lhe dar amor sem complicações, sem os fardos de ser um Montenegro. Ou, pelo menos, era isso que ele repetia para si mesmo nas noites em que acordava pensando nela. O telefone tocou, interrompendo suas lembranças. Era quase 4 da manhã. Alô? Senhor Montenegro? Aqui é da empresa de investigações particulares Silveira e Associados. O senhor solicitou informações urgentes sobre Marina Santana? Rafael havia ligado para a empresa assim que chegara em casa, pedindo uma investigação completa. Era uma violação da privacidade dela, ele sabia, mas precisava de respostas. Sim, já tem algo? Senhor, encontramos informações interessantes. A senhorita Santana deu à luz uma menina chamada Sofia Marina Santana, em 15 de fevereiro de 2023, no Hospital das Clínicas. No registro de nascimento, o campo do pai está em branco. Rafael sentou-se pesadamente na poltrona de couro. Continue.
Durante a gravidez, ela trabalhou como faxineira noturna em vários prédios comerciais da Faria Lima para custear os estudos. Atualmente, mora em um apartamento alugado de 2 dormitórios no Butantã. Divide as despesas com uma vizinha que é enfermeira. Não há registros de pensão alimentícia ou qualquer tipo de auxílio paterno. Cada palavra era como um soco no estômago. Marina havia enfrentado uma gravidez sozinha, trabalhando como faxineira enquanto estudava, vivendo com o mínimo necessário. E ele estava desperdiçando dinheiro em jantares caros e viagens para o exterior com Fernanda. Há mais alguma coisa? Sim, senhor. A menina foi internada 3 vezes por problemas respiratórios. Todas as vezes no sistema público com longas filas de espera. A última internação foi há 2 meses. Rafael fechou os olhos. Sua filha, porque agora ele tinha certeza de que Sofia era sua filha. Havia passado por dificuldades de saúde enquanto ele nem sabia de sua existência. Senhor Montenegro, gostaria que continuássemos a investigação? Não. Rafael respondeu rapidamente. Encerrem tudo. E eu quero que destruam todos os arquivos sobre essa investigação. Nada disso deve vazar para a imprensa. Entendido, senhor. Rafael desligou o telefone e permaneceu sentado no escuro por longas horas. Quando o sol começou a nascer através das janelas, pintando o apartamento com tons dourados, ele havia tomado uma decisão. Às 7 da manhã, ligou para seu advogado pessoal. Doutor Henrique, preciso que prepare alguns documentos para mim. E quero que isso seja feito com total discrição. 2 horas depois, Rafael estava vestido com roupas casuais, jeans escuro e uma camisa polo branca, dirigindo seu Porsche Cayenne em direção ao Butantã. Havia passado a manhã organizando o primeiro passo de um plano que esperava poder corrigir 3 anos de erro. O bairro onde Marina morava era completamente diferente dos locais que Rafael frequentava. As ruas eram mais estreitas, os prédios mais antigos, mas havia uma vitalidade genuína no ar. Crianças brincavam na praça, vendedores ofereciam água gelada nos semáforos e o cheiro de pão de açúcar de uma padaria próxima criava uma atmosfera acolhedora. Ele estacionou em frente ao prédio de 5 andares onde Marina morava, segundo o endereço que conseguira. Era um edifício simples, mas bem conservado, com uma pequena área verde na frente, onde algumas mulheres conversavam enquanto vigiavam os filhos brincando. Rafael respirou fundo. Não fazia ideia de como Marina reagiria ao vê-lo ali, mas sabia que precisava começar de algum lugar. 3 anos de ausência não se corrigiam com um pedido de desculpas, mas ele estava disposto a passar o resto da vida tentando compensar o tempo perdido. Quando saiu do carro, notou que algumas das mulheres na área verde o observavam com curiosidade. Um Porsche não era exatamente um veículo comum naquela vizinhança. Ele acenou educadamente e se dirigiu para a portaria, onde um porteiro idoso o recebeu com um sorriso cordial. Bom dia, estou procurando Marina Santana, apartamento 304, o porteiro completou. Mas ela saiu cedo com a Sofia. Vai para a universidade às quintas, deve voltar só no fim da tarde. Rafael agradeceu e voltou para o carro, mas não foi embora. Estacionou na sombra de uma árvore e ficou observando o movimento do bairro, tentando imaginar como era a vida de sua filha ali. Crianças correndo, mães conversando, idosos jogando dominó na praça. Era um mundo completamente diferente do seu. Mas havia algo de reconfortante naquela simplicidade. Por volta das 5 da tarde, viu Marina chegando com Sofia no colo e algumas sacolas de compras. Mesmo à distância, ele podia ver como ela cumprimentava os vizinhos, como Sofia acenava para outras crianças, como elas pareciam fazer parte daquela comunidade. Rafael não se aproximou. Não naquele dia. Mas ficou ali, até vê-las entrarem no prédio, seguras e em casa. Era um começo. Um primeiro passo para tentar consertar o maior erro de sua vida.
Marina ajustou o microfone da mesa com mãos ligeiramente trêmulas, enquanto observava o auditório da Faculdade de Economia e Administração da USP se enchendo lentamente. Era uma sexta-feira de manhã e cerca de 50 pessoas, entre professores, alunos de mestrado e alguns empresários convidados, ocupavam as cadeiras estofadas de tecido azul do anfiteatro. O cheiro característico de giz e café vindo do corredor se misturava com o perfume suave de eucalipto que entrava pelas janelas abertas, criando uma atmosfera que sempre a tranquilizava. Você vai arrasar, Mari. Susana, sua melhor amiga e companheira de mestrado, sussurrou ao seu lado. 2 anos de pesquisa não mentem. Marina sorriu agradecida, mas seus olhos vasculharam nervosamente a plateia. Havia gastado os últimos 2 anos da sua vida naquele projeto, equilibrando maternidade, trabalho e estudos para desenvolver uma tese sobre microcrédito que pudesse realmente fazer diferença na vida de mães solteiras como ela. Era mais do que uma dissertação acadêmica. Era sua tentativa de transformar experiência pessoal em ferramenta de mudança social. O professor Dr. Marcelo Araújo, seu orientador, um homem de 60 anos com cabelos grisalhos e óculos de armação dourada, se aproximou do púlpito. Senhoras e senhores, é com grande satisfação que apresento Marina Santana, mestranda em Gestão Empresarial, que nos falará hoje sobre seu projeto Microcrédito Inteligente, uma abordagem personalizada para empreendedorismo feminino em comunidades vulneráveis. Marina se levantou, alisando o blazer preto que havia comprado especialmente para aquela apresentação. Era usado, encontrado em um brechó da Vila Madalena, mas estava impecável e lhe dava a confiança necessária para enfrentar aquela plateia. Seus cabelos estavam presos em um coque baixo e ela usava a única joia que possuía, um colar delicado que havia sido de sua avó. Bom dia a todos! Sua voz ecoou, clara pelo auditório. Meu nome é Marina Santana, sou mãe solteira, ex-faxineira e hoje mestranda em administração. E estou aqui para falar sobre como podemos transformar R$ 500 em uma nova vida. Um murmúrio interessado percorreu a plateia. Marina havia aprendido que começar com sua própria história criava uma conexão imediata com a audiência. Há 3 anos, eu limpava escritórios de madrugada para pagar minha graduação. Acordava às 4 da manhã, trabalhava até às 8 horas, corria para a faculdade e, à tarde, cuidava da minha filha. Era um ciclo que parecia impossível de quebrar. Marina avançou o primeiro slide, mostrando uma foto dela própria uniformizada, limpando um escritório. Mas descobri que não era a única. O próximo slide mostrava estatísticas alarmantes. 11 milhões de mães solteiras no Brasil, 63% abaixo da linha da pobreza, apenas 12% com acesso a crédito bancário tradicional. O problema não é falta de vontade de empreender. O problema é que o sistema financeiro tradicional não entende a realidade dessas mulheres. Marina clicou para o próximo slide. Uma mãe solteira que trabalha como diarista não tem comprovação de renda fixa. Uma vendedora de cosméticos não tem garantias reais. Uma cozinheira que vende marmitas de casa não tem CNPJ. Um homem na primeira fileira levantou a mão. Marina não o havia notado antes. Terno escuro elegante, postura ereta, cabelos perfeitamente penteados. Algo nele lhe pareceu familiar. Por favor, continue sua apresentação. Pergunto depois. Ele disse educadamente, mas Marina sentiu um arrepio. Aquela voz... Ela balançou a cabeça, afastando a sensação estranha, e continuou. Minha proposta é um sistema de microcrédito baseado não apenas em dados financeiros tradicionais, mas em indicadores sociais e comportamentais. O slide seguinte mostrava um complexo diagrama de fluxo. Avaliamos fatores como estabilidade familiar, envolvimento comunitário
histórico educacional, participação em grupos de apoio. Marina avançou para um estudo de caso real. Conheci Rosana na creche da minha filha. Ela vendia brigadeiros na porta da escola, ganhava cerca de $300 por mês. Pelo sistema bancário tradicional, ela jamais conseguiria crédito. Pelo nosso modelo piloto, identificamos que ela tinha alto potencial. Pontualidade, qualidade do produto, relacionamento sólido com clientes. E o que aconteceu? Perguntou uma professora da segunda fileira. Com um microcrédito de R$ 800, ela comprou equipamentos melhores e ingredientes em maior quantidade. Em 6 meses, estava faturando R$ 2.500 por mês. Hoje, tem uma confeitaria própria e emprega 2 pessoas. Um aplauso espontâneo ecoou pelo auditório. Marina sentiu o coração acelerar. Estava funcionando. Sua pesquisa estava realmente impactando as pessoas. O diferencial do nosso modelo é a mentoria integrada. Marina mostrou fotos de grupos de mulheres em reuniões. Cada beneficiária é conectada a uma rede de apoio. Outras empreendedoras, profissionais voluntários, psicólogas especializadas. Não oferecemos apenas dinheiro. Oferecemos um ecossistema completo de suporte. O homem da primeira fileira estava tomando notas intensamente. Havia algo em seus movimentos, na inclinação da cabeça, que continuava incomodando Marina. Ela forçou-se a focar na apresentação. Os resultados do projeto piloto são encorajadores. 85% de aproveitamento dos recursos, 92% de adimplência, criação de 247 novos postos de trabalho em 18 meses. As estatísticas apareceram em gráficos coloridos. Mas o mais importante, mudança real na vida dessas famílias. Marina avançou para slides com depoimentos em vídeo. Mulheres contando como o microcrédito havia transformado suas vidas. Crianças falando sobre a mudança em casa. Comunidades inteiras sendo impactadas por pequenos negócios que prosperavam. O investimento inicial para expandir o projeto seria de 2,5 milhões, podendo atender 5.000 famílias no primeiro ano. Marina mostrou o último slide, com projeções financeiras detalhadas. O retorno social é imensurável, mas o retorno financeiro também é sólido. Taxa de inadimplência inferior à do mercado tradicional, custos operacionais reduzidos pela metodologia digital e impacto multiplicador na economia local. Quando terminou, o silêncio no auditório durou alguns segundos antes de explodir em aplausos. Marina sentiu as pernas tremerem de alívio e emoção. Excelente apresentação, Marina. O professor Araújo se levantou. Agora vamos abrir para perguntas. Várias mãos se ergueram simultaneamente, mas o homem da primeira fileira se manifestou primeiro. Marina, sua pesquisa é impressionante. Você considera parcerias com empresas privadas para a implementação? Quando ele se levantou para fazer a pergunta, Marina finalmente o viu claramente. Seu coração parou por um instante. Era Rafael Montenegro, com uma expressão séria e interessada, como se fosse apenas mais um empresário na plateia, como se não a conhecesse, como se não soubesse que ela era a mãe de sua filha. Marina engoliu seco, tentando manter a compostura profissional. Sim, parcerias seriam fundamentais para a escalabilidade do projeto. Mas seria necessário garantir que os valores sociais não sejam comprometidos por interesses puramente comerciais. E como você faria essa avaliação? Rafael insistiu, como se fosse uma pergunta natural de negócios. Através de métricas claras de impacto social e em cláusulas contratuais que preservem a essência do projeto. Marina respondeu automaticamente, mas sua mente estava em pânico. O que ele estava fazendo ali? Como havia descoberto sobre sua apresentação? Outras pessoas fizeram perguntas, mas Marina mal conseguia se concentrar. Suas respostas saíam mecânicas enquanto ela observava Rafael discretamente. Ele tomava notas, fazia expressões de aprovação,
Comportava-se como um investidor sério interessado no projeto. Quando a sessão de perguntas terminou, Marina foi cercada por professores e colegas oferecendo parabenizações. Mas quando finalmente conseguiu olhar na direção de Rafael novamente, ele havia desaparecido. Mari, você estava fantástica, Susana a abraçou. Acho que impressionou até aquele empresário bonitão da primeira fileira. Ele parecia muito interessado. Você sabe quem era ele? Marina tentou soar casual. Não faço ideia, mas pelo terno e pela postura deve ser gente importante. Talvez você tenha conseguido um investidor. Marina sorriu forçadamente, mas por dentro uma tempestade se formava. Rafael Montenegro havia assistido sua apresentação mais íntima e profissional. Havia visto seus sonhos, suas lutas, suas conquistas expostas em slides e gráficos. E ela não fazia ideia do que ele pretendia com aquilo. A festa junina da creche comunitária São José fervilhava com alegria autêntica naquele sábado à tarde. Bandeirinhas coloridas tremulavam entre as árvores do pequeno pátio, enquanto o cheiro irresistível de pamonha, milho assado e quentão pairava no ar. Marina observava Sofia correndo entre as outras crianças, usando um vestidinho xadrez azul e laços amarelos nos cabelos cacheados, rindo alto enquanto tentava pescar patinhos de plástico em uma bacia improvisada. "Mamãe, olha, peguei!" Sofia gritou, erguendo um patinho amarelo como se fosse um troféu olímpico. "Muito bem, meu amor!" Marina aplaudiu, sentindo o coração se aquecer com a felicidade genuína da filha. Ela estava ajudando na barraca de doces caseiros, usando um avental florido por cima do vestido simples de algodão azul claro que havia costurado ela mesma. As mãos trabalhavam automaticamente, cortando pedaços de cocada e embalando beijinhos, enquanto conversava com outras mães voluntárias sobre os desafios cotidianos de criar filhos sozinhas. "Marina, você viu? Tem um homem de terno perguntando sobre investimentos sociais para a diretora", comentou Célia, uma enfermeira de 40 anos que cuidava de gêmeos de 5 anos. "Será que finalmente vamos conseguir verba para a reforma do parquinho?" Marina olhou na direção que Célia apontava, e seu sangue gelou. Rafael Montenegro caminhava pelo pátio da creche, como se pertencesse àquele lugar, conversando educadamente com irmã Beatriz, a diretora. Vestia um terno cinza claro, sem gravata, a camisa branca com os 2 primeiros botões abertos, tentando parecer casual, mas ainda assim destoando completamente do ambiente. "Com licença", Marina murmurou para Célia, saindo da barraca com passos determinados. Ela se aproximou da conversa entre Rafael e irmã Beatriz, uma mulher de 60 anos, pequena e energética, que dedicara a vida inteira a cuidar de crianças carentes. "Então, o senhor está interessado em apoiar nossos projetos educacionais?" Irmã Beatriz estava dizendo, com aquele sorriso esperançoso que Marina conhecia bem. "Exatamente, irmã. Minha fundação tem interesse específico em projetos que impactem mães trabalhadoras e suas famílias." Rafael respondeu com sinceridade que parecia genuína. "Rafael", Marina interrompeu, sua voz fria como gelo. "Que coincidência encontrá-lo aqui." Irmã Beatriz olhou surpresa entre os dois. "Vocês se conhecem?" "Marina e eu estudamos juntos na universidade", Rafael respondeu, mas seus olhos não saíram do rosto dela. "Na verdade, assisti sua apresentação sobre microcrédito ontem. Muito impressionante." "Você estava na minha apresentação?" Marina não conseguiu disfarçar o choque na voz. "Naturalmente. Projetos como o seu são exatamente o que nossa fundação procura apoiar." Irmã Beatriz se iluminou. "Oh, que maravilha! Marina é uma das nossas voluntárias mais dedicadas. Ela dá aulas de organização financeira para as mães todas as quartas à noite." "Não sabia disso." Rafael olhou para Marina com uma expressão que ela não conseguia decifrar. "Que tipo de orientação você oferece?"
Marina se sentiu encurralada. Coisas básicas, como fazer orçamento doméstico, planejar compras, organizar documentos para conseguir crédito. Marina transformou a vida de muitas famílias aqui. Irmã Beatriz continuou, orgulhosa. A Rosana, por exemplo, começou vendendo brigadeiros e hoje tem uma confeitaria própria, graças às orientações da Marina. Irmã, por favor. Marina tentou interromper, envergonhada com tanto elogio. E ela faz tudo isso criando sozinha a pequenininha Sofia, uma verdadeira guerreira. Irmã Beatriz sorriu carinhosamente para Marina. Rafael observava a conversa em silêncio, mas Marina podia ver algo mudando em sua expressão. Havia uma intensidade em seus olhos verdes que a deixava nervosa. Mamãe! Sofia apareceu correndo, abraçando as pernas de Marina. O tio tem os olhos iguais aos meus. Um silêncio constrangedor se instalou. Sofia olhava para Rafael com curiosidade infantil, inclinando a cabecinha para o lado, como sempre fazia quando estava analisando algo novo. Oi, Sofia! Rafael se agachou para ficar na altura da menina. Seus olhos são muito bonitos. Os seus também. Mamãe, por que os olhos dele são iguais aos meus? Marina sentiu o rosto esquentar. Sofia, vamos buscar mais milho. Com licença, irmã Beatriz. Ela pegou a mão da filha, mas Rafael se levantou rapidamente. Marina, espere, precisamos conversar. Não temos nada para conversar. Ela respondeu sem parar de andar. Sobre o projeto de microcrédito. Minha fundação gostaria de discutir um investimento. Isso a fez parar. Marina se virou lentamente, analisando o rosto dele em busca de sinais de que era apenas uma manipulação. Que tipo de investimento? 5 milhões de reais para implementação em São Paulo, com autonomia total para você na gestão do projeto. O número era absurdo, muito maior do que ela havia sonhado em suas projeções mais otimistas. Por quê? Marina perguntou diretamente. Por que você? Porque é um projeto excepcional que merece apoio. Rafael manteve o tom profissional, mas Marina captou uma nuance em sua voz. Podemos marcar uma reunião na próxima semana para discutir detalhes? Sofia puxou a saia de Marina. Mamãe, quero jogar argola. Já vamos, meu amor. Marina olhou de volta para Rafael. Uma reunião oficial, com advogados e contratos. Se você preferir. Ou podemos começar com algo informal. Um café para discussão inicial. Marina hesitou. Era a oportunidade de sua vida profissional, mas vinha da última pessoa no mundo de quem ela queria favores. Mamãe, posso jogar? Sofia insistiu. Claro, princesa. Rafael respondeu antes de Marina. Eu pago as fichas para você. Não precisa, Marina disse rapidamente. Insisto. Rafael já estava tirando dinheiro da carteira. Quantas fichas você quer, Sofia? 10, Sofia respondeu animada, sem entender a tensão entre os adultos. Rafael entregou uma nota de 50 reais para Marina, forçando-a a aceitar ou criar uma cena em público. Obrigada, ela disse entre dentes. Enquanto caminhavam até a barraca de jogos, Sofia tagarelou incessantemente sobre a festa, os brinquedos e os doces. Rafael ouvia atentamente, fazendo perguntas sobre suas brincadeiras favoritas, sua escola, seus amigos. Minha mamãe trabalha muito, Sofia comentou enquanto esperava sua vez de jogar argola. Ela estuda de noite e trabalha de dia, mas sempre brinca comigo antes de dormir. Que bom, sua mamãe é muito especial. Rafael olhou para Marina, que fingiu não perceber. Ela é a mamãe mais inteligente do mundo. Vai ser doutora igual ao doutor que cuida de mim quando fico gripada. Doutora em quê? Rafael perguntou. Não sei, mas... Vai usar aquele chapéu quadrado que ela mostrou na foto. Sofia atirou a primeira argola, errando por pouco. Você tem filhos? A pergunta inocente criou outro momento de silêncio constrangedor. Não. Rafael respondeu baixinho.
Ainda não. Por quê? Você é legal, ia ser um papai legal. Sofia tentou novamente, dessa vez acertando uma garrafa pequena. Sofia, concentre-se no jogo. Marina interveio, desesperada para mudar de assunto. Consegui, Sofia comemorou, ganhando um ursinho de pelúcia rosa. Olha, mamãe, vou chamar ele de Rafa, como o tio. Marina fechou os olhos por um segundo, sentindo que a situação estava fugindo completamente de seu controle. É um nome bonito, Rafael disse suavemente, claramente emocionado. Pronto, já jogamos o suficiente. Vamos embora, Sofia. Marina tentou encerrar o encontro. Mas eu quero comer pamonha, Sofia protestou. Eu pago a pamonha. Rafael se ofereceu imediatamente. Não precisa pagar nada para nós, Marina disse firmemente. Marina. Rafael a chamou pelo nome e havia algo diferente em sua voz, mais suave, quase vulnerável. Por favor, deixe-me pelo menos comprar pamonha para ela, para vocês duas. Marina olhou para Sofia, que estava claramente se divertindo, e não entendia por que a mãe estava sendo tão rígida com o tio legal de olhos iguais. Está bem, ela cedeu. Uma pamonha para ela. E para você. Eu não tenho fome. Mas quando se sentaram em um dos bancos improvisados no pátio, Rafael comprou pamonha para as três, além de mate gelado e cocada. Sofia comeu com alegria, lambuzando o rosto de milho doce e rindo quando Rafael a ajudou a se limpar com um guardanapo. Marina observava a interação entre eles com o coração apertado. Era impossível negar a conexão natural entre pai e filha, mesmo que Sofia não soubesse a verdade. Os mesmos gestos, a mesma forma de inclinar a cabeça quando pensavam, o mesmo sorriso travesso. Marina, Rafael disse baixinho enquanto Sofia estava distraída vendo um palhaço fazer malabarismos. Sobre aquela conversa, segunda-feira às 14h, ela interrompeu. Café do subsolo da Fiesp. 15 minutos para você expor a proposta. Combinado. Eles terminaram a tarde em silêncio tenso, observando Sofia brincar, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Quando finalmente se despediram no portão da creche, Sofia deu um abraço espontâneo em Rafael. Tchau, tio Rafa. Obrigada pela pamonha. Rafael se agachou para retribuir o abraço, e Marina viu suas mãos tremerem ligeiramente quando ele acariciou os cabelos da filha. Tchau, princesa. Foi um prazer conhecer você. Caminhando para casa com Sofia adormecida no colo, Marina sabia que sua vida havia mudado irreversivelmente naquela tarde. Não havia mais como fingir que Rafael não existia, não quando ele parecia determinado a fazer parte de suas vidas. E a parte mais assustadora era que, por alguns momentos naquela festa, ela havia quase esquecido por que deveria odiá-lo. O café do subsolo da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo fervilhava com um movimento típico de uma segunda-feira à tarde. Executivos de terno discutiam negócios em mesas pequenas. O aroma intenso do café brasileiro se misturava com um murmúrio constante de conversas em português e inglês. Marina chegou 5 minutos adiantada, escolhendo uma mesa no canto onde pudesse observar a entrada e ter privacidade para a conversa que poderia mudar sua vida. Ela vestia seu melhor conjunto profissional, um blazer cinza escuro, com calça social preta, uma blusa branca simples e sapatos baixos pretos que eram confortáveis o suficiente para longas caminhadas, mas elegantes o bastante para reuniões importantes. Os cabelos estavam presos em um coque baixo impecável e ela carregava uma pasta de couro sintético onde guardava cópias impressas de todo o seu projeto, planilhas financeiras e um bloco de anotações onde havia ensaiado possíveis perguntas e respostas. Rafael apareceu exatamente às 14h, pontual como sempre fora na universidade. Vestia um terno azul marinho sem gravata, a camisa branca aberta no primeiro botão, tentando parecer mais casual do que realmente era. Seus olhos vasculharam o ambiente até encontrá-la,
E Marina sentiu aquele aperto familiar no estômago que sempre sentia quando ele a olhava diretamente. Obrigado por aceitar se encontrar comigo, ele disse, se sentando na cadeira à sua frente após cumprimentá-la com um aceno formal. 15 minutos. Marina consultou o relógio. Comece. Rafael sorriu levemente diante da frieza dela, mas abriu uma pasta de couro legítimo e retirou alguns documentos. A Fundação Montenegro tem interesse genuíno em investir em projetos de impacto social, especificamente em iniciativas que empoderem mulheres em situação de vulnerabilidade econômica. E desde quando os Montenegro se preocupam com vulnerabilidade econômica? Marina não conseguiu conter a ironia. Desde que eu assumi a presidência da Fundação, há 2 anos. Rafael manteve o tom profissional. Você pode questionar minhas motivações pessoais, Marina, mas os números não mentem. Ele deslizou uma pasta pela mesa. Marina a abriu, revelando relatórios detalhados de projetos já financiados. Creches comunitárias, cursos profissionalizantes para mulheres, programas de alfabetização de adultos. 12 milhões investidos em 47 projetos nos últimos 24 meses. Rafael continuou. Taxa média de sucesso de 78%. Mais de 3.000 famílias impactadas diretamente. Marina folheou os documentos, impressionada apesar de si mesma. Os relatórios eram detalhados, as fotos mostravam pessoas reais em situações reais. Os depoimentos pareciam autênticos. Por que o meu projeto? Ela perguntou, erguendo os olhos. Porque é inovador, bem fundamentado, e você tem credibilidade pessoal no tema. Rafael se inclinou ligeiramente para a frente. Você não é uma acadêmica falando sobre pobreza do alto de uma torre de marfim. Você viveu isso. E você acha que isso me qualifica ou me desqualifica? Qualifica completamente. A resposta veio sem hesitação. Empatia genuína não se ensina em MBA, Marina. Ela estudou o rosto dele, procurando sinais de condescendência ou pena, mas encontrou apenas seriedade profissional. Quais seriam as condições? Rafael retirou outro documento da pasta. Investimento inicial de 5 milhões. Primeiro desembolso de 1 milhão blais após a assinatura do contrato. Prestação de contas trimestral. Autonomia total sua na gestão operacional. E o que você, a Fundação, ganha com isso? Relatórios de impacto social. Direito de usar o projeto em materiais institucionais. E ele hesitou por uma fração de segundo. Um assento no conselho consultivo do projeto. Você quer supervisionar meu trabalho, Marina concluiu. Quero acompanhar o desenvolvimento de um projeto no qual estou investindo 5 milhões de reais. Rafael corrigiu. Seria irresponsabilidade não fazer isso. Marina fechou a pasta e se recostou na cadeira. Era uma proposta generosa demais para ser verdade, vindo de Rafael Montenegro. Por que agora? Por que justo quando você me encontrou novamente no shopping? Você acha que eu inventei uma fundação inteira só para impressionar você? Rafael perguntou, mas havia um tom de humor em sua voz. Posso mostrar 2 anos de documentos comprobatórios. Não é isso que estou perguntando e você sabe. Rafael suspirou, e pela primeira vez desde que chegara, pareceu abandonar a postura estritamente profissional. Marina, eu sei que você não tem motivos para confiar em mim. Sei que nosso passado complica essa conversa, mas seu projeto é excepcional, independente da nossa história. Nossa história. Marina repetiu as palavras com amargor. É assim que você chama? Como você chamaria? Um erro de juventude que me ensinou a não confiar em homens que prometem mais do que podem entregar. As palavras saíram mais cruas do que Marina pretendia, e ela viu Rafael contrair o maxilar. Eu mereço isso, ele disse baixinho. Sim, merece. Marina não fez questão de suavizar. Mas não estou aqui para resolver pendências pessoais.
Estou aqui pelo projeto. Então, aceita a proposta? Marina olhou novamente para os documentos espalhados na mesa. Era uma oportunidade única, possivelmente irrepetível. Com aquele investimento, poderia ajudar centenas de famílias, criar uma metodologia replicável nacionalmente, talvez até internacionalmente. Preciso de tempo para analisar os termos contratuais. Quanto tempo? 1 semana. E se eu disser que preciso de uma resposta hoje? Marina ergueu uma sobrancelha. Então eu diria não. Decisões de 5 milhões não se tomam em 15 minutos de café. Rafael sorriu pela primeira vez desde que chegara. Um sorriso genuíno que ela se lembrava da universidade. Ainda a mesma Marina. Nunca aceita a pressão de ninguém. Aprendi da forma mais difícil. Ela guardou os documentos em sua pasta. 1 semana, Rafael. Então você tem minha resposta. Posso perguntar o que mais você precisa avaliar? As condições são transparentes. Marina hesitou. A verdade era que precisava tempo para consultar advogados, para entender as implicações legais, para ter certeza de que não estava sendo manipulada. Mas também precisava de tempo para processar emocionalmente o que significava trabalhar com Rafael, vê-lo regularmente, dividir decisões importantes com ele. Questões técnicas, ela respondeu vagamente. Marina. Rafael chamou seu nome quando ela começou a se levantar. Posso fazer uma pergunta pessoal? Não. É sobre Sofia. Marina congelou na metade do movimento. Depois se sentou novamente devagar. O que sobre Sofia? Ela é feliz? Tem tudo o que precisa? A pergunta era tão simples e tão carregada de significado que Marina sentiu a garganta apertar. Ela tem amor, segurança e tudo o que posso dar a ela. Marina respondeu cuidadosamente. É o suficiente. E se pudesse dar mais? Rafael... Marina começou em tom de aviso. Não estou falando de dinheiro. Ele se apressou a esclarecer. Estou falando de presença, figura paterna. Estabilidade. Minha filha tem estabilidade. Tem. Você trabalha, estuda, cuida dela sozinha. Quando você descansa, Marina? Quando você cuida de si mesma? A pergunta tocou em uma ferida que Marina se esforçava para ignorar. A verdade era que ela estava exausta, física e emocionalmente exausta. Havia noites em que desabava na cama depois de colocar Sofia para dormir e chorava de cansaço e solidão. Isso não é da sua conta. Ela disse, mas a voz saiu menos firme do que pretendia. E se fosse? O quê? E se fosse da minha conta? E se eu quisesse ajudar? Com Sofia, com você, com tudo? Marina sentiu o coração disparar. Era a conversa que ela havia temido e desejado em igual medida desde que se reencontraram. Por que você faria isso? Rafael hesitou. E Marina viu uma vulnerabilidade em seus olhos que ela não esperava. Porque talvez eu tenha perdido 3 anos da vida dela. E talvez eu não queira perder mais. O silêncio que se instalou entre eles era pesado de possibilidades e arrependimentos. Marina podia ouvir o próprio coração batendo, podia sentir o peso do olhar dele sobre ela. 1 semana. Ela repetiu, se levantando novamente. Então conversamos sobre o projeto e sobre Sofia. Marina parou na metade do caminho para a saída e olhou para trás. Sofia não está em negociação, Rafael. Nunca estará. Ela saiu do café sem olhar para trás, mas podia sentir os olhos verdes dele queimando em suas costas durante todo o caminho até a rua. E pela primeira vez em 3 anos, Marina se perguntou se havia tomado a decisão certa ao criar Sofia sozinha. A chuva de outono tamborilava nas janelas do pequeno apartamento no Butantã, quando Marina abriu a carta que mudaria tudo. Era uma quinta-feira à noite, Sofia já dormia no quarto que dividiam, e a sala, iluminada apenas pela luz amarelada da luminária de mesa, criava um ambiente íntimo e silencioso.
O envelope elegante com o timbre dourado da Montenegro Assessoria Jurídica havia chegado por malote na parte da manhã. Mas Marina só tivera coragem de abri-lo agora. Suas mãos tremeram ligeiramente quando desdobrou o papel timbrado de alta qualidade. O que leu a fez sentar-se pesadamente no sofá usado que havia comprado em uma loja de móveis usados do Brás. Teste de paternidade, resultado confidencial. As palavras dançavam na página enquanto Marina tentava processar o que estava vendo. Não era um resultado de teste que ela havia solicitado. Era um resultado de teste que havia sido feito sem seu conhecimento, usando amostras colhadas. Quando? Como? A resposta veio em uma segunda folha. Amostras colhidas durante evento público, dia 18 de junho de 2024. Festa Junina Creche Comunitária São José. Amostra A, Rafael Montenegro. Amostra B, Sofia Marina Santana. Método: análise de cabelos encontrados. Investimenta após contato físico. Marina releu a frase 3 vezes antes de entender completamente. Quando Rafael havia abraçado Sofia na festa junina, quando havia ajudado a limpar o rosto dela com um guardanapo, ele estava coletando amostras para um teste de paternidade. Resultado: 99,97% de probabilidade de paternidade positiva. O papel escorregou de suas mãos e caiu no chão. Marina ficou olhando para ele por longos minutos, sentindo uma mistura de raiva, traição e uma estranha sensação de alívio que a confundia ainda mais. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Rafael. Marina, você recebeu? Como você teve coragem? Sua voz saiu baixa, controlada, mas carregada de uma fúria que ela não sabia que possuía. Precisava ter certeza. Certeza! Marina explodiu, depois abaixou o tom, lembrando-se de Sofia dormindo. Certeza de quê, Rafael? Olhe para ela. Qualquer pessoa com olhos pode ver que ela é sua filha. Eu sei, sempre soube, desde o primeiro momento no shopping. Sua voz estava estranhamente calma. Mas eu precisava de confirmação oficial. Por quê? Para quê? Marina se levantou, começando a andar de um lado para o outro na pequena sala, para poder fazer o que é certo. E o que é certo, na sua opinião? Houve uma pausa longa antes de Rafael responder. Assumir minha responsabilidade, registrar Sofia como minha filha, dar a ela meu nome, minha proteção, meu amor. 3 anos tarde demais, Marina disse amargamente. Eu não sabia, Marina. Se soubesse o quê? Largaria sua noiva rica para ficar com a faxineira grávida? As palavras saíram mais cruéis do que ela pretendia, mas a raiva estava dominando sua racionalidade. Sim. A resposta simples a pegou desprevenida. Teria largado tudo por você, por vocês duas. Marina sentou-se novamente, sentindo as pernas fracas. Você não pode aparecer na nossa vida, depois de 3 anos e querer mudar tudo. Não quero mudar. Quero construir. Quero ser o pai que Sofia merece ter. Ela não precisa de pai, Rafael. Ela me tem. E você? Você não precisa de ajuda? Não precisa de apoio? A pergunta tocou no ponto mais sensível. Marina estava exausta. Trabalhar, estudar, criar uma criança sozinha estava cobrando um preço físico e emocional que ela tentava esconder de todos, inclusive de si mesma. Isso não é sobre mim. Claro que é. Você acha que não vejo as olheiras, o cansaço, os sapatos gastos que você usa há 2 anos, porque não pode comprar outros? Marina olhou para os próprios pés, para os sapatos pretos que realmente usava há 2 anos, resolados 3 vezes. Como você sabe disso? Outro silêncio. Rafael, como você sabe isso? Marina, você me investigou. Não era uma pergunta. Você contratou alguém para me investigar. Sim, a confissão simples a atingiu como um soco. Por quanto tempo? Desde que nos reencontramos no shopping. Você sabe onde trabalho, onde estudo, onde moro.
Marina estava conectando as peças. Você sabe sobre minhas dificuldades financeiras, sobre as internações de Sofia, sobre tudo. Sim, meu Deus. Marina pressionou as mãos contra o rosto. Por isso apareceu na minha apresentação. Por isso estava na festa da creche. Tudo foi calculado. A princípio, sim. Mas, Marina, você precisa entender... Entender o quê? Que você violou nossa privacidade? Que me manipulou para aceitar sua ajuda? Que eu estava desesperado para encontrar uma forma de fazer parte da vida de vocês? Rafael havia gritado, e agora sua voz ecoava no silêncio tenso do apartamento. Você quer saber a verdade? Ele continuou, agora mais baixo. Eu nunca parei de pensar em você. Nem um dia nos últimos 3 anos. Quando terminou comigo, eu quis morrer. Mas me convenci de que era melhor assim, que você merecia alguém melhor. Marina ouviu Sofia se mexer no quarto e ficou em silêncio até ter certeza de que a filha ainda estava dormindo. E Fernanda? Ela perguntou quando voltou ao telefone. Terminei com ela ontem. O quê? Terminei o noivado. Devolvi o anel. Acabou. Marina sentiu o mundo girar ligeiramente. Por quê? Porque eu descobri que tenho uma filha e porque me lembrei de como é amar alguém de verdade. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles. Marina podia ouvir a própria respiração, o som da chuva nas janelas, os batimentos do próprio coração. Rafael, Marina, eu quero casar com você. O quê? Quero que sejamos uma família. Você, eu e Sofia. Você enlouqueceu? Talvez, mas é a única coisa que faz sentido. Marina riu, um som sem humor. Você acha que pode aparecer na minha vida com dinheiro e propostas de casamento e eu vou esquecer 3 anos de abandono? Não abandono. Ignorância. Eu não sabia sobre Sofia. E sobre mim? Você sabia sobre mim. Sabia que eu existia, que eu te amava, que estava sofrendo e escolheu outra pessoa. O silêncio que se seguiu foi longo e pesado. Você tem razão. Rafael disse finalmente. Eu fiz a escolha errada, a pior escolha da minha vida. Mas não posso voltar no tempo, Marina. Só posso tentar fazer o que é certo a partir de agora. E o que é certo na sua opinião? Dar a Sofia meu nome. Garantir que vocês duas nunca mais passem necessidade. Estar presente na vida dela todos os dias. Como um pai de fim de semana. Como um pai que mora com a família. Marina fechou os olhos. A proposta era tentadora e aterrorizante ao mesmo tempo. E se eu disser, não? Então vou respeitar sua decisão, mas vou lutar pelos meus direitos como pai. Sofia merece conhecer sua família paterna, merece ter acesso às oportunidades que posso dar a ela. A ameaça sutil estava clara. Rafael tinha recursos para uma batalha judicial que Marina jamais poderia vencer. Você está me chantageando. Estou sendo realista. Sofia é minha filha, Marina. Eu tenho direitos. E eu? Que direitos eu tenho? Todos. Você seria minha esposa, a matriarca da família Montenegro. Sofia cresceria com ambos os pais, com estabilidade, com tudo que merece ter. Marina olhou ao redor de seu apartamento pequeno, mas aconchegante. As paredes descascadas, os móveis simples, a geladeira barulhenta. Então pensou em Sofia, dormindo em uma cama emprestada de uma prima, usando roupas compradas em liquidação. Preciso de tempo. Quanto tempo? Não sei. Semanas, meses. Marina. Rafael, você destruiu minha vida uma vez. Não vou deixar você fazer isso de novo por impulso. Não é impulso, é amor. Você não me conhece mais para dizer que me ama. Conheço o suficiente. Conheço sua dedicação, sua força, sua inteligência. Conheço a mãe incrível que você se tornou. Marina sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Isso não é amor, Rafael. É admiração. É culpa. É responsabilidade. Mas não é amor. Então me dê uma chance de provar o contrário.
A chuva havia parado, e o silêncio lá fora tornava a conversa ainda mais íntima e intensa. Uma chance como: deixe-me fazer parte da vida de Sofia. Deixe-me ajudar vocês. Deixe-me mostrar que mudei. Marina respirou fundo, pesando as opções. Aceitar significava abrir a porta para um mundo de possibilidades e riscos. Recusar significava uma guerra que ela provavelmente perderia. Condições, ela disse finalmente. Fale. Nada de decisões sobre Sofia sem minha aprovação. Nada de mimar excessivamente. Nada de tentar me comprar. Aceito. E eu mantenho minha independência financeira. Continuo trabalhando, estudando, tocando minha vida. Aceito. E se em algum momento eu decidir que isso não está funcionando, você se afasta. Sem dramas, sem tribunais, sem ameaças. Rafael hesitou. Aceito. Então, podemos tentar. Sério? A esperança na voz dele era quase palpável. Uma tentativa, Rafael. Uma chance. Não estrague. Não vou estragar. Prometo. Depois que desligou o telefone, Marina ficou sentada na escuridão por muito tempo, olhando para o resultado do teste de paternidade no chão. Havia tomado uma decisão que poderia ser a melhor ou a pior de sua vida. Só o tempo diria qual das duas. O Parque Ibirapuera estava especialmente bonito naquela manhã de domingo de maio. O sol filtrado pelas copas dos eucaliptos criava um jogo de luzes e sombras no gramado onde várias famílias faziam piqueniques. Marina observava Sofia correr atrás de bolhas de sabão que Rafael fazia com um daqueles pequenos potes coloridos vendidos na entrada do parque. Era a terceira vez que se encontravam desde a conversa telefônica que mudara tudo, e ela ainda se sentia como se estivesse andando em uma corda bamba. "Papai Rafa, mais bolhas!" Sofia gritou, usando o apelido que havia inventado para Rafael na semana anterior. Marina sentiu o coração apertar toda vez que ouvia a palavra papai. Era algo que Sofia nunca havia pedido antes, mas que agora saía naturalmente de seus lábios, como se Rafael sempre tivesse feito parte de sua vida. "Já vou, princesa," Rafael respondeu, preparando mais uma sequência de bolhas iridescentes que flutuaram pelo ar como pequenos arco-íris. Ele estava diferente. Marina notava nos pequenos detalhes: as roupas mais casuais, jeans e uma camiseta polo azul clara, o cabelo ligeiramente despenteado pelo vento, o sorriso que parecia genuíno quando interagia com Sofia. Era como se estar com a filha o fizesse relaxar uma armadura que ele normalmente usava. "Marina, você trouxe protetor solar?" Rafael perguntou, notando que Sofia estava ficando rosada debaixo do sol de outono. "Claro." Ela tirou o frasco da bolsa e se aproximou de Sofia. "Vem cá, meu amor. Vamos passar protetor." "Eu posso fazer isso." Rafael se ofereceu, estendendo a mão. Marina hesitou por um segundo antes de entregar o frasco. Observou Rafael aplicar o protetor solar com cuidado quase excessivo, como se Sofia fosse feita de cristal. "Assim, está bom?" ele perguntou, mostrando as mãos brancas de creme. "Precisa espalhar melhor no nariz," Marina apontou. "Ela sempre descasca aí." Rafael obedeceu, concentrado como se estivesse realizando uma cirurgia delicada. Sofia se deixou cuidar pacientemente, acostumada com a rotina, mas claramente curiosa sobre ter alguém novo fazendo aquilo. "Pronto!" Rafael anunciou com orgulho exagerado. "Agora pode brincar mais." Sofia correu de volta para perseguir as bolhas e Rafael se sentou na toalha xadrez que Marina havia estendido na grama. "Ela é incrível," ele disse, observando a filha com uma expressão que misturava amor e assombro. "Como você conseguiu criar uma criança tão equilibrada, sozinha?" Marina encolheu os ombros, desconfortável, com o elogio. "Não há manual de instruções. A gente vai tentando, errando, aprendendo." "Ela fala sobre mim quando eu não estou aqui?" A pergunta carregava uma vulnerabilidade que Marina não esperava. "Sim.
Pergunta quando vai ver o papai Rafa de novo. Quer saber se você gosta de desenho animado, se você tem casa própria. Rafael sorriu. E você? O que diz sobre mim? A verdade, que você é uma pessoa importante que quer conhecê-la melhor. Só isso? Marina olhou para ele diretamente pela primeira vez naquela manhã. O que mais você gostaria que eu dissesse, Rafael? Que eu sou o pai dela, que vou estar presente na vida dela a partir de agora. Isso precisa ser provado, não prometido. Rafael acenou com a cabeça, reconhecendo a justiça da cobrança. Marina, sobre a proposta da fundação, assinei ontem. Ela o interrompeu. Os documentos estão com meu advogado para revisão final. Sério? Rafael não conseguiu esconder a surpresa. Você decidiu aceitar? Era uma boa proposta. Seria estúpido recusar por motivos pessoais. E os motivos pessoais foram completamente desconsiderados? Marina brincou com a grama entre os dedos antes de responder. Foram colocados em uma caixinha separada. Este é um investimento profissional. Nossa, situação é uma coisa completamente diferente. Entendo. Rafael parecia estar escolhendo as palavras cuidadosamente. E nossa situação como está evoluindo? Antes que Marina pudesse responder, Sofia veio correndo em direção a eles, segurando uma flor amarela que havia arrancado de algum lugar. Mamãe, olha, é para você! Ela estendeu a flor pequena e amassada. Obrigada, meu amor, está linda. Marina beijou a testa de Sofia e colocou a flor atrás da orelha. Papai Rafa, você também quer dar flores para a mamãe? Sofia perguntou com a inocência devastadora que só crianças possuem. Rafael e Marina trocaram um olhar constrangido. Sofia, o papai Rafa e a mamãe são... Marina começou, mas não sabia como terminar a frase. Somos amigos, Rafael completou. Amigos que gostam muito de você. Mas mamães e papais não são amigos, são casados. Sofia protestou com a lógica implacável de uma criança de 2 anos. Às vezes é mais complicado que isso, princesa. Rafael disse delicadamente. Por quê? A pergunta simples criou um silêncio desconfortável. Marina podia ver Rafael lutando para encontrar uma resposta adequada para uma criança. Por quê? Rafael olhou para Marina, pedindo ajuda silenciosa. Porque às vezes as pessoas precisam se conhecer melhor antes de tomar decisões importantes. Vocês não se conhecem? Sofia franziu a testa, confusa. Nós nos conhecíamos antes, mas as pessoas mudam. Marina entrou na conversa. O papai Rafa e eu estamos aprendendo a ser amigos de novo. E depois vocês vão casar? A pergunta deixou ambos os adultos sem resposta por um momento. Vamos ver o que acontece, Marina disse finalmente, a resposta mais honesta que conseguia dar. Sofia pareceu aceitar isso e correu de volta para brincar. Marina e Rafael ficaram em silêncio, observando-a. Ela quer uma família tradicional, Rafael observou. Todas as crianças querem, mas nem sempre é possível. Poderia ser, no nosso caso. Marina se virou para encará-lo. Rafael, não confunda o que Sofia quer com o que é melhor para ela. Casar só por causa de uma criança é uma receita para o desastre. Não seria só por causa de Sofia. Não? Você sabe que não. Marina sentiu o coração acelerar, mas manteve a voz firme. Então seria por causa de quê? Culpa? Responsabilidade? Conveniência? Seria porque eu nunca parei de amar você. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles. Marina podia ouvir Sofia rindo à distância, outros pais conversando, o som do trânsito na avenida, próxima, mas tudo parecia abafado pela intensidade do momento. Rafael, deixe-me terminar. Ele se virou completamente para ela. Eu sei que estraguei tudo 3 anos atrás. Sei que quebrei sua confiança e machuquei você de uma forma que talvez nunca seja perdoada. Mas, Marina,
O que senti por você na universidade nunca foi conveniência ou atração física. Era amor, real, profundo, assustador. Marina sentiu os olhos se encherem de lágrimas que lutou para não deixar cair. Então por que me deixou? Porque eu era covarde, porque estava com medo do que minha família diria, do que os amigos pensariam, de como seria difícil enfrentar as diferenças entre nossos mundos. Rafael passou a mão pelos cabelos. Eu me convenci de que estava protegendo você, mas estava só protegendo a mim mesmo. E agora? O que mudou? Agora eu tenho uma filha que me olha como se eu fosse um herói, e eu quero ser o homem que ela pensa que eu sou. Rafael olhou na direção de Sofia. E você? Você se tornou a mulher mais incrível que já conheci. Forte, independente, inteligente, uma mãe extraordinária. Eu seria um idiota se não lutasse por você. Marina limpou os olhos com as costas da mão. Amor não resolve tudo, Rafael. Temos histórias diferentes, vidas diferentes, expectativas diferentes. Então vamos construir uma vida nova, juntos. E se não funcionar? E se brigarmos? E se descobrirmos que somos incompatíveis? Sofia seria a maior prejudicada. E se funcionar? Rafael contra-argumentou. E se descobrirmos que somos perfeitos juntos? E se Sofia ganhar não só um pai, mas uma família completa e feliz? Marina olhou para Sofia, que estava agora tentando ensinar outro menino a fazer bolhas de sabão, paciente e carinhosa, como sempre era com outras crianças. Ela merece ter isso, Marina murmurou, quase para si. Mesma, nós todos merecemos. Marina respirou fundo, tomando uma decisão que podia mudar tudo. Rafael, se vamos tentar isso de verdade, precisa ser devagar, sem pressão, sem pressa, sem expectativas irreais. Quanto tempo você precisa? Não sei. Meses, talvez anos. Eu espero. E sem garantias. Se eu decidir que não está funcionando, você já deixou isso claro. Marina acenou, ainda hesitante, mas determinada. Então, podemos ver o que acontece. Rafael sorriu. O primeiro sorriso completamente alegre que ela via nele desde que se reencontraram. Posso beijar você? Ele perguntou baixinho. Ainda não. Marina respondeu, mas estava sorrindo também. Mas talvez um dia. Vou esperar por esse dia. Sofia veio correndo em direção a eles novamente, dessa vez trazendo o menino com quem estava brincando. Mamãe, papai Rafa, este é o João. Ele não sabia fazer bolhas, mas eu ensinei. Marina e Rafael se entreolharam, e pela primeira vez em 3 anos, Marina se permitiu acreditar que talvez, apenas talvez, eles pudessem construir algo bonito juntos. O flash da câmera explodiu no rosto de Marina como um raio em plena luz do dia. Ela estava saindo da universidade com Sofia no colo após uma reunião com seu orientador quando um homem de bermuda e camiseta surgiu do nada, apontando uma câmera profissional na direção delas. O clique incessante das fotos a fez parar no meio da calçada, confusa e assustada. Marina Santana, você é a namorada de Rafael Montenegro? O homem gritou, continuando a fotografar enquanto Sofia se agarrava ao pescoço da mãe, assustada com o barulho e os flashes. O quê? Marina tentou cobrir o rosto de Sofia com a mão livre enquanto caminhava rapidamente em direção ao ponto de ônibus. É verdade que vocês têm uma filha juntos? Há quanto tempo estão namorando? Outro fotógrafo apareceu, flanqueando-a. Pelo outro lado, Marina sentiu o pânico tomar conta de seu corpo. Sofia começou a chorar, enterrando o rosto no ombro da mãe. Por favor, parem! Vocês estão assustando minha filha! Marina gritou, mas os fotógrafos continuaram seguindo-a, fazendo perguntas e disparando flashes. É verdade que você trabalhava como faxineira? Como conheceu o Rafael? Por favor, deixem-nos em paz. Marina correu os últimos metros até o ponto de ônibus,
onde algumas pessoas começaram a olhar curiosamente para a comoção. Um ônibus se aproximava e Marina nunca se sentiu tão aliviada em sua vida. Quando subiu os degraus, ainda podia ouvir os fotógrafos gritando perguntas do lado de fora. "Tá tudo bem, meu amor, já passou." Marina sussurrou para Sofia, que ainda chorava baixinho. "Foi só um susto." Mas quando chegaram em casa, Marina descobriu que não havia passado nada. Seu telefone estava explodindo com ligações de números desconhecidos, mensagens de WhatsApp de amigas da universidade mandando links e notificações de redes sociais que ela mal usava. Com mãos trêmulas, Marina abriu o primeiro link que Susana havia mandado. "Segredo revelado. Herdeiro bilionário tem filha secreta com ex-faxineira." A manchete estava estampada no site de fofocas mais popular de São Paulo, acompanhada de várias fotos. Ela e Rafael no parque com Sofia, eles conversando no café da Fiesp, Sofia brincando enquanto Rafael a observava. Todas as imagens pareciam ter sido tiradas de longe, com teleobjetiva, sem que eles percebessem. Marina leu o artigo com o estômago embrulhado. Fontes próximas confirmam que Rafael Montenegro, herdeiro do Império Empresarial Montenegro, mantém um relacionamento secreto há meses com Marina Santana, de 27 anos, mãe solteira e ex-faxineira que atualmente cursa mestrado na USP. A criança, Sofia, de 2 anos, seria fruto de um relacionamento anterior entre os dois durante a época da faculdade. Montenegro, que terminou recentemente um noivado de 2 anos com a socialite Fernanda Albuquerque, teria reencontrado Marina por acaso e descoberto que era pai. O casal vem sendo visto em encontros discretos em parques e cafés da capital paulista. Marina Santana trabalhou como faxineira noturna para custear os estudos e criar a filha sozinha, antes de receber apoio financeiro do bilionário. Ela é beneficiária de um investimento de 5 milhões de dólares da Fundação Montenegro para desenvolvimento de projeto social voltado para mães solteiras. "Meu Deus!" Marina murmurou, continuando a ler. O artigo tinha mais 3 páginas, com detalhes íntimos sobre sua vida que alguém só poderia saber se tivesse investigado profundamente. Onde ela morava, onde trabalhava, a escola de Sofia, até mesmo o valor do aluguel de seu apartamento. Seu telefone tocou. Era Rafael. "Marina, você viu?" "Vi. Como eles souberam de tudo isso?" "Alguém vazou informações. Estou investigando. Marina, você e Sofia estão seguras?" "Acho que sim. Estamos em casa. Vou buscar vocês, agora." "Rafael, não precisa." "Marina, há fotógrafos na porta do seu prédio. Estou vendo pelas câmeras de segurança que instalei na rua." "Que câmeras?" Marina correu até a janela e olhou para baixo. Havia pelo menos 4 homens com câmeras esperando na calçada. "Rafael, você instalou câmeras sem me avisar para proteger vocês. E ainda bem que instalei. Vou aí buscar vocês." "Não. Se você vier aqui, vai confirmar tudo que estão especulando." "Marina, eles já têm todas as informações. Agora é sobre proteger vocês da exposição." Antes que Marina pudesse responder, alguém bateu na porta. Forte e insistente. "Marina Santana, revista VIP, queremos ouvir sua versão da história." Sofia, que estava brincando no tapete da sala, olhou para a porta com medo. "Mamãe, quem é?" "Ninguém importante, meu amor. Continue brincando." Marina sussurrou. Depois voltou ao telefone. "Rafael, tem gente na minha porta. Estou com medo. Estou saindo agora, 20 minutos. Como você vai entrar? Eles vão ver." "Deixa comigo." Marina passou os próximos 20 minutos mais longos de sua vida tentando manter Sofia distraída, enquanto ignorava a batida constante na porta e os gritos dos repórteres. Seu celular não parava de tocar. Números desconhecidos, colegas da universidade, até mesmo pessoas que ela conhecia vagamente da escola de Sofia.
Quando finalmente ouviu a chave girando na fechadura, Marina se assustou até perceber que só Rafael tinha a cópia que ela havia dado a ele na semana anterior para emergências. Como você entrou sem eles verem? Marina perguntou quando Rafael apareceu na sala, carregando 2 maletas grandes. Subi pela garagem do prédio vizinho, pulei 2 muros e entrei pela área de serviço. Rafael estava suado e tinha sujeira na camisa. Seu vizinho do 302 me ajudou. Dona Célia? Como ela? Expliquei a situação. Ela é enfermeira, entende de crises. Rafael se ajoelhou ao lado de Sofia. Oi, princesa. Como você está? Papai, Rafa. Vieram pessoas barulhentas aqui e a mamãe ficou nervosa. Sofia se atirou nos braços dele. Eu sei. Por isso vim buscar vocês para um lugar mais quieto. Aonde? Marina perguntou desconfiada. Minha casa, apartamento, tem segurança 24 horas, portaria rigorosa. Eles não vão conseguir entrar. Rafael, eu não posso simplesmente me mudar para sua casa. Não é mudar, é se proteger até isso passar. Ele se levantou com Sofia ainda no colo. Marina, olhe pela janela. Quantos repórteres tem lá embaixo agora? Marina se aproximou da cortina e espiou discretamente. O número havia dobrado. Havia vans de TV, mais fotógrafos, pessoas com microfones. Meu Deus, é um circo. E vai piorar. Revistas, sites, programas de TV, todos vão querer a história exclusiva. A única forma de proteger Sofia é sair daqui. Marina olhou para a filha, que parecia confusa, mas não assustada enquanto brincava com a gravata de Rafael. Por quanto tempo? Não sei, alguns dias, talvez uma semana. E meu trabalho, minha aula na universidade, eu cubro qualquer prejuízo financeiro e posso falar com a universidade, explicar a situação. Marina se sentou pesadamente no sofá. Em poucas horas, sua vida privada havia se tornado entretenimento público. Como isso aconteceu? Como eles souberam de tudo? Rafael hesitou antes de responder. Marina, preciso te contar algo sobre Fernanda. O que tem a ver com isso? Quando terminei com ela, ela não aceitou bem. Disse algumas coisas, fez algumas ameaças. Marina sentiu um frio na barriga. Que tipo de ameaças? Que ia me destruir, que ia expor nossa sordidez, como ela chamou. E você acha que foi ela que vazou as informações? Não só acho, tenho certeza. Ela tem contatos na mídia, recursos para investigação privada. E ela é cruel o suficiente para usar uma criança como arma. Marina fechou os olhos, sentindo o peso de estar no centro de uma guerra que não havia começado. Isso é culpa minha, ela murmurou. O quê? Claro que não. Se eu não tivesse aceito seu dinheiro, se não tivesse concordado em tentar, nada disso teria acontecido. Rafael se sentou ao lado dela, com Sofia brincando no chão aos pés deles. Marina, olhe para mim. Quando ela ergueu os olhos, ele continuou. Isso não é culpa sua, é culpa minha por não ter protegido melhor vocês duas. Mas agora vamos lidar com isso juntos. E se isso afetar Sofia? E se as outras crianças da escola a tratarem diferente? E se ela crescer sendo conhecida como a filha secreta? Então, nós vamos fazer com que ela cresça, sabendo que é amada, protegida e valorizada. O resto é só barulho. Marina olhou para Sofia, que estava montando uma torre de blocos coloridos, alheia ao caos que se formava ao redor de sua pequena vida. Está bem, Marina disse finalmente. Vamos para sua casa, mas só até isso passar. Obrigado. Rafael parecia aliviado. Já chamei um carro blindado. Vai chegar na garagem em 15 minutos. Carro blindado? Rafael, isso é um exagero. Marina, há 20 repórteres lá embaixo e o número está aumentando. Não é exagero, é necessidade. Enquanto faziam as malas rapidamente, Marina se perguntava como sua vida havia mudado tão drasticamente em tão pouco tempo. Uma semana atrás, ela era apenas uma mãe solteira estudando em paz.
Agora era manchete de jornal, perseguida por paparazzi e se mudando para a casa do homem que um dia havia partido seu coração. Mamãe, vamos dormir na casa do papai Rafa? Sofia perguntou empolgada com a aventura. Sim, meu amor, por alguns dias. Vai ser divertido. Sofia bateu palmas. Marina torceu para que a filha estivesse certa, porque tinha a sensação de que os próximos dias seriam qualquer coisa menos divertidos. O apartamento de Rafael nos Jardins era ainda mais impressionante do que Marina havia imaginado. 3 suítes, sala de estar com pé direito duplo, cozinha gourmet equipada com eletrodomésticos importados e uma vista panorâmica de São Paulo que tirava o fôlego. Mas o que mais chamou a atenção de Marina foi como o lugar parecia frio, quase impessoal, como uma página de revista de decoração. Sofia pode ficar na suíte de hóspedes, Rafael disse, carregando as malas delas. Tem uma cama grande e banheiro próprio. Você fica na outra suíte de hóspedes ou... A suíte de hóspedes está ótima. Marina interrompeu rapidamente, não querendo nem considerar a alternativa que ele estava sugerindo. Sofia já havia disparado pelo apartamento, explorando cada cômodo com a curiosidade natural de uma criança de 2 anos. Suas risadas ecoavam pelos corredores, trazendo uma vida que o lugar claramente nunca havia experimentado. Mamãe, tem uma banheira gigante aqui. Sofia gritou do banheiro da suíte principal. Não toque em nada, meu amor. Marina gritou de volta, mas Rafael já havia ido atrás da filha. Pode tocar, princesa. Esta é sua casa agora. Ela ouviu Rafael dizer. Marina sentiu um aperto no peito. Nossa casa agora. As palavras ecoaram em sua mente enquanto ela caminhava pela sala de estar, observando as obras de arte modernas nas paredes, os móveis de design italiano, a estante de livros que parecia mais decorativa que funcional. Seu celular vibrou. Era uma mensagem de Susana. Mari, está tudo bem? Vi as notícias. Que loucura! Liga quando puder. Em seguida chegaram mais mensagens. Da irmã Beatriz da creche, de colegas da universidade, até mesmo de vizinhos do prédio. Todas querendo saber se ela estava bem, se as notícias eram verdade, se precisava de alguma coisa. Marina se sentou no sofá de couro branco e verificou as notícias online. A história havia se espalhado como fogo. Não era mais apenas nos sites de fofoca. Estava na seção de economia dos jornais sérios, com análises sobre o impacto da vida pessoal nos negócios dos Montenegro. Um vídeo em particular a fez sentir náusea. Era uma reportagem da tarde com uma repórter em frente ao seu prédio. Marina Santana, de 27 anos, trabalhava limpando escritórios durante a madrugada para sustentar a filha e pagar os estudos. Vizinhos descrevem-na como uma pessoa reservada e dedicada, que sempre recusou ajuda financeira. A pergunta que fica é, por que Rafael Montenegro manteve em segredo a existência da filha durante tanto tempo? Porque ele não sabia. Marina murmurou para a tela frustrada. Não sabia o quê? Rafael apareceu na sala, com Sofia correndo à frente dele. Mamãe, o papai Rafa tem uma televisão do tamanho da parede. Sofia se atirou no sofá ao lado de Marina. Que bom, meu amor. Marina forçou um sorriso, depois olhou para Rafael. As reportagens estão insinuando que você sabia sobre Sofia e escolheu ignorar. O rosto de Rafael se fechou. Vou ligar para meu assessor de imprensa. Vamos emitir uma nota oficial esclarecendo os fatos. E qual versão dos fatos vamos contar? Marina perguntou. Que você me abandonou grávida sem saber que eu estava grávida, que eu criei nossa filha sozinha porque era orgulhosa demais para procurar você, que você descobriu sobre ela por acaso em um shopping? Rafael se sentou na poltrona em frente ao sofá, passando as mãos pelos cabelos. A verdade. Vamos contar a verdade. A verdade vai machucar muito mais gente do que as especulações. Sofia, percebendo a tensão entre os adultos, se aconchegou mais perto de Marina.
Mamãe está triste? Não, meu amor. Mamãe está só, cansada. Marina beijou o topo da cabeça da filha. Que tal você ir explorar seu quarto novo enquanto eu e o papai Rafa conversamos sobre coisas chatas de adultos? Posso assistir desenho na televisão gigante? Rafael pegou o controle remoto. Claro. Que desenho você gosta? Frozen. Frozen chegando. Rafael ligou a TV e colocou o filme. Grite se precisar de alguma coisa, tá? Sofia acenou, já hipnotizada pela tela gigante. Rafael se virou para Marina. Precisamos conversar sobre como vamos lidar com isso. Não sei se há muito o que fazer além de esperar a poeira baixar. Marina, minha família vai querer conhecer Sofia, minha mãe, especificamente. Marina sentiu o estômago embrulhar. Sua mãe. A socialite de Higienópolis, que provavelmente me odeia antes mesmo de me conhecer. Ela não te odeia. Ainda não. Mas vai odiar quando souber que a ex-faxineira é a mãe da neta dela. Rafael suspirou. Minha mãe é complicada. Ela tem preconceitos, sim, mas quando conhecer vocês duas... Rafael, olhe ao seu redor. Marina gesticulou para o apartamento luxuoso. Este é o seu mundo. Objetos caros, arte moderna, vista panorâmica. Sofia e eu moramos em um apartamento de 2 quartos no Butantã, com vazamento no banheiro e geladeira barulhenta. E daí? Dinheiro não define caráter. Não, mas define realidade. Marina se levantou, inquieta. Sua mãe olha para mim e vê uma oportunista que engravidou para dar o golpe do baú. Seus amigos vão pensar a mesma coisa. E Sofia... Sofia o quê? Sofia vai crescer no meio disso, sendo questionada se é filha legítima ou bastarda, sendo julgada por onde nasceu, por como foi criada. Não se eu não permitir. Você não pode controlar a opinião das pessoas, Rafael. A discussão foi interrompida pelo toque do interfone. Rafael atendeu, franzindo o senho. Quem? Agora? Mas eu... Ele suspirou. Está bem. Mande subir. Quem é? Marina perguntou. Minha mãe. Ela está vindo subir. Marina sentiu o sangue drenar do rosto. Agora? Assim sem avisar? Aparentemente ela viu as notícias. Rafael, eu não posso conhecer sua mãe assim. Estou de jeans velho, sem maquiagem, acabei de sair de uma situação traumática. Marina, respira. Você está linda. E além do mais, ela que apareceu sem avisar. A campainha tocou 3 vezes em sequência rápida, um som imperioso que demonstrava impaciência. Rafael abriu a porta e Marina ouviu uma voz feminina elegante com sotaque paulistano típico da elite. Rafael Montenegro, que história é essa que estou vendo na televisão? Dona Helena Montenegro entrou no apartamento como um furacão elegante. Aos 58 anos, era uma mulher imponente, com cabelos loiros perfeitamente penteados, vestindo um conjunto de linho bege e joias discretas, mas claramente caras. Seus olhos azuis acinzentados vasculharam o ambiente até pousar em Marina, que se levantou do sofá automaticamente. Mãe, esta é Marina Santana. Marina, minha mãe, Helena Montenegro. O silêncio que se seguiu foi tenso. Helena examinou Marina da cabeça aos pés, seu olhar registrando cada detalhe. O jeans desbotado, a blusa simples de algodão, os sapatos gastos. Então você é a moça que tem causado tanto alvoroço. A voz de Helena era neutra, mas Marina podia sentir o julgamento por trás das palavras educadas. Prazer em conhecê-la, senhora Montenegro. Marina estendeu a mão, que Helena apertou brevemente. E onde está a minha neta? A hesitação na palavra neta não passou despercebida. Assistindo televisão, Marina gesticulou na direção da tela. Helena se aproximou de Sofia, que estava absorta no filme. Quando a menina percebeu a presença da avó, olhou para cima com curiosidade. Oi, Sofia disse alegremente. Você é quem? Eu sou...
Sua avó Helena. Sofia inclinou a cabeça, analisando. Você é a mamãe do papai Rafa? Sou. Que legal, eu nunca tive vó antes. A simplicidade de Sofia pareceu desarmar Helena momentaneamente. Ela se ajoelhou ao lado da poltrona onde Sofia estava sentada. Nunca teve vó? E da parte da sua mãe? Minha avó Marina foi para o céu antes de eu nascer. Sofia respondeu matter-of-factly. Mas agora eu tenho você. Marina viu algo mudar no rosto de Helena. Por um momento, a máscara de frieza se desfez, revelando uma emoção genuína. Sim, Helena disse suavemente. Agora você me tem. Vó Helena, você quer assistir Frozen comigo? É sobre uma princesa que tem poderes de gelo. Eu? Claro. Helena sentou desajeitadamente na poltrona, claramente não acostumada com interações infantis. Mas Sofia imediatamente se aconchegou ao lado dela, explicando animadamente os detalhes do filme. Marina observou a cena com o coração apertado. Era impossível não notar como Sofia ansiava por conexões familiares, como ela aceitava instantaneamente qualquer pessoa que demonstrasse interesse genuíno por ela. Rafael, Helena chamou sem tirar os olhos de Sofia. Precisamos conversar. Em particular, Marina entendeu a deixa. Vou ver se o quarto está arrumado adequadamente. Ela se retirou, mas não conseguiu deixar de escutar fragmentos da conversa que se seguiu. Não pode simplesmente aparecer com uma família instantânea, a voz de Helena. Minha filha, mãe, minha responsabilidade. A resposta de Rafael. Escândalo na imprensa, reputação da família. Sofia não é um escândalo, é uma bênção. Marina fechou a porta do quarto, mas as palavras já haviam se cravado em seu coração. Ela sabia que Helena estava certa sobre uma coisa. Sua presença na vida de Rafael seria sempre complicada, sempre questionada, sempre julgada. Sentou-se na cama king size da suíte de hóspedes e olhou ao redor. Era maior que sua sala de estar e quarto juntos. O banheiro tinha uma banheira de hidromassagem e produtos de banho mais caros que sua renda mensal. Seu celular vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Aproveite enquanto pode. Homens como Rafael Montenegro não ficam com mulheres como você para sempre. F. Fernanda. Tinha que ser Fernanda. Marina olhou para a mensagem por um longo tempo, sentindo que talvez a ex-noiva de Rafael estivesse certa. Talvez aquilo tudo fosse temporário. Um momento de culpa paterna, uma fantasia romântica que se desfaria quando a realidade pesasse. Mas então ouviu a risada de Sofia vindo da sala, seguida por uma risada mais contida que só podia ser de Helena. E apesar de todos os medos, Marina se permitiu um momento de esperança. Talvez, apenas talvez, eles pudessem fazer aquilo funcionar. 6 meses depois da explosão na mídia, a vida havia encontrado um novo ritmo, mas não necessariamente um ritmo tranquilo. Marina estava em seu novo escritório na Fundação Montenegro, um espaço moderno no 20º andar de um prédio comercial na Vila Olímpia, com vista para o Rio Pinheiros, quando recebeu a ligação que mudaria tudo novamente. Marina, é a doutora Carla do Hospital Sírio-Libanês. A voz da pediatra de Sofia soava tensa. Precisa vir aqui urgentemente. Sofia está internada. O mundo de Marina desabou em questão de segundos. O que aconteceu? Ela estava bem esta manhã. Ela desmaiou na escolinha. Trouxeram-na direto para cá. Estamos fazendo exames, mas precisamos de você aqui agora. Marina desligou o telefone e correu para o elevador, discando o número de Rafael enquanto esperava. Marina, Sofia está no hospital, sírio-libanês. Desmaiou na escola. Sua voz tremia descontroladamente. Estou indo para aí. Onde você está? Saindo do escritório. Rafael, e se for algo sério, e se... Não pense nisso agora. Vamos chegar lá e ver o que está acontecendo. O trânsito
De São Paulo nunca havia parecido tão cruel. Marina ficou no Uber, observando os carros parados, sentindo que cada segundo perdido podia ser crucial. Seu celular não parava de tocar. Susana, Helena, colegas do projeto, mas ela só conseguia pensar em Sofia. Quando finalmente chegou ao hospital, Rafael já estava lá, conversando intensamente com uma médica de jaleco branco. Ele a viu se aproximando e imediatamente a envolveu em seus braços. "Como ela está?" Marina perguntou, tentando controlar o desespero na voz. "Estável, consciente, quer ver você." A doutora Carla, uma mulher de 40 anos com expressão gentil, mas preocupada, se aproximou. "Vamos para o quarto dela." Sofia estava na cama de hospital, parecendo ainda menor, conectada aos fios e monitores. Seus olhos verdes se iluminaram quando viu os pais. "Mamãe! Papai Rafa! Eu voei na escola hoje!" Ela disse com a naturalidade típica de uma criança. "Voou, meu amor!" Marina se sentou na beira da cama, pegando a mão pequena da filha. Estava brincando no parquinho e de repente estava voando. Depois acordei aqui com a tia doutora. Marina trocou um olhar preocupado com Rafael e a médica. "Doutora, quais são os exames que vocês vão fazer?" Rafael perguntou. "Já fizemos hemograma completo, glicemia, função renal e hepática. Agora vamos fazer um eletrocardiograma e um ecocardiograma para verificar a função cardíaca." "Coração?" Marina sentiu o ar faltar em seus pulmões. "Vocês acham que pode ser problema no coração?" "É uma possibilidade que precisamos investigar. Desmaios em crianças podem ter várias causas, mas queremos descartar as mais sérias primeiro." As próximas 3 horas foram as mais longas da vida de Marina. Ela e Rafael se revezaram ao lado de Sofia, que ora dormia, ora brincava com os brinquedos que Helena havia trazido quando soube da internação. "Você comeu alguma coisa diferente hoje, princesa?" Rafael perguntou quando Sofia estava acordada. "Comi o lanchinho que a mamãe fez, sanduíche de queijo e suco de maçã." Sofia brincava com um ursinho de pelúcia. "Posso ir para casa agora?" "Em breve, meu amor. Os médicos querem ter certeza de que você está bem." Marina acariciou os cabelos da filha. Helena chegou no fim da tarde, trazendo não apenas brinquedos, mas também o Dr. Maurício Álvares, um dos cardiologistas pediátricos mais renomados de São Paulo. Chamei o Maurício para dar uma segunda opinião. Helena explicou baixinho para Marina e Rafael. "Ele é o melhor nesse tipo de situação." Dr. Álvares examinou Sofia com delicadeza, conversou com ela sobre desenhos animados enquanto ausculta o coração e depois pediu para falar com os pais em particular. Os exames iniciais mostram uma pequena irregularidade no ritmo cardíaco. Ele explicou no corredor. Nada imediatamente perigoso, mas algo que precisa ser monitorado. "O que isso significa?" Marina perguntou, sentindo Rafael pegar sua mão. "Significa que Sofia nasceu com uma pequena arritmia benigna. É relativamente comum, muitas pessoas vivem vidas completamente normais com isso. Mas explica os desmaios." "E o tratamento?" Rafael perguntou. "Medicação para regular o ritmo, consultas regulares, algumas limitações em atividades muito intensas, mas nada que impeça ela de ter uma infância normal." Marina sentiu as pernas amolecerem de alívio. Rafael assegurou mais firmemente. "Ela vai ficar bem?" Marina perguntou. "Vai ficar bem. Isso é controlável." Aquela noite, Marina dormiu na cadeira ao lado da cama de Sofia no hospital, enquanto Rafael dormiu no sofá do quarto. Era a primeira vez que eles passavam uma noite no mesmo ambiente, desde que ela se mudara para o apartamento dele 6 meses antes. No meio da madrugada, Marina acordou e viu Rafael de pé ao lado. Da janela, olhando para a cidade iluminada. "Não consegue dormir?" Ela sussurrou. "Estava pensando." Ele se aproximou dela. "Sobre o que poderia ter acontecido se eu não estivesse aqui." "Rafael, não, deixe-me falar."
Ele se ajoelhou ao lado da cadeira dela. Quando recebi sua ligação hoje, senti um medo que nunca havia sentido antes. Medo de perder Sofia, medo de perder você, medo de descobrir que seria tarde demais para ser o pai que ela merece. Marina observou o rosto dele na penumbra do quarto de hospital. Você já é o pai que ela merece. Sou? Porque às vezes sinto que estou sempre correndo atrás do tempo perdido, sempre tentando compensar os 3 primeiros anos que não estive aqui. Rafael, olhe para ela. Marina gesticulou na direção da cama onde Sofia dormia pacificamente. Olhe como ela sorri quando vê você, como ela se sente segura nos seus braços, como ela chama você de papai sem hesitação. Você pode não ter estado nos primeiros anos, mas está aqui agora. E você? Você se sente segura? A pergunta pegou Marina desprevenida. Era algo que ela havia evitado pensar nos últimos meses, focando sempre em Sofia, no projeto, na adaptação à nova vida. É complicado. Por que é complicado? Marina olhou para as mãos entrelaçadas no colo. Porque tenho medo de me acostumar com isso. Com você, com a segurança, com a sensação de não estar sozinha. E depois, descobrir que é temporário. Marina, olhe para mim. Quando ela ergueu os olhos, Rafael estava segurando uma pequena caixa de veludo azul. O que é isso? Ela sussurrou. É uma pergunta que deveria ter feito há 6 meses. Ou há 3 anos. Ou há 4 anos, quando percebi pela primeira vez que estava apaixonado por você. Marina sentiu o coração acelerar. Rafael, não. Marina Santana, você aceita casar comigo? As palavras ficaram suspensas no ar silencioso do quarto de hospital. Marina podia ouvir o bip regular dos monitores de Sofia, o som distante de enfermeiras no corredor, sua própria respiração acelerada. Por que agora? Por que aqui? Porque hoje percebi que a vida é frágil e imprevisível, porque quase perdi a coisa mais preciosa que tenho. Porque passei os últimos 6 meses tentando provar que merecia vocês duas, quando, na verdade, deveria estar simplesmente amando vocês. Rafael. Marina tentou organizar os pensamentos. Eu sei que nossa história não foi perfeita. Sei que cometi erros terríveis. Sei que há diferenças entre nós que talvez nunca sejam completamente resolvidas. Ele abriu a caixa, revelando um anel de diamante elegante, mas não ostensivo. Mas também sei que te amo. Amo Sofia. E quero passar o resto da minha vida provando isso todos os dias. Marina olhou para o anel, depois para Rafael, depois para Sofia dormindo. E se não funcionar? E se formos incompatíveis? E se as diferenças forem grandes demais? Então vamos trabalhar nelas, juntos, como fazemos com tudo o mais. E sua família, sua mãe ainda me vê como uma oportunista. Minha mãe está aprendendo a te conhecer, e mesmo se não estivesse, isso é sobre nós 3, sobre a família que escolhemos ser. Marina fechou os olhos, sentindo que estava no limite de uma decisão que mudaria tudo para sempre. Marina? Sofia chamou baixinho da cama. Por que vocês estão sussurrando? Estávamos só conversando, meu amor. Marina se levantou e se aproximou da cama. Sobre o quê? Marina olhou para Rafael, que ainda segurava a caixa do anel. Sofia, como você se sentiria se o papai Rafa morasse sempre com a gente? Se nós 3 fôssemos uma família de verdade? Sofia pensou por um momento, com a seriedade que às vezes demonstrava apesar da pouca idade. Vocês iam se casar, como nas histórias da Disney. Talvez, Marina disse cautelosamente. Eu quero... Sofia bateu palmas baixinho. Quero que vocês se casem. Assim vou ter mamãe e papai sempre juntos. A simplicidade do pedido de Sofia foi o que finalmente quebrou as últimas barreiras de Marina. Está bem, ela disse baixinho, olhando para Rafael. Sim, sim, sim,
Eu aceito casar com você. Rafael se levantou e a beijou gentilmente ali no quarto de hospital, com Sofia aplaudindo baixinho da cama. Posso usar vestido de princesa? No casamento? Sofia perguntou, já planejando. Pode usar o vestido que quiser, princesa. Rafael respondeu, colocando o anel no dedo de Marina. E podemos ter bolo de chocolate? Todo o bolo de chocolate que você quiser. Marina olhou para o anel em seu dedo, depois para Sofia radiante na cama, depois para Rafael sorrindo, como se tivesse acabado de ganhar na loteria. Talvez não fosse o pedido de casamento mais romântico do mundo, feito em um quarto de hospital no meio da madrugada, mas era deles, era real, e pela primeira vez em 3 anos, Marina se permitiu acreditar completamente que merecia ser feliz. Agora vocês podem me dar um irmãozinho? Sofia perguntou, fazendo ambos os adultos rirem. Vamos por partes, princesa, Marina disse, beijando a testa da filha. Primeiro o casamento, depois a gente vê. Tá bom, mas eu quero um irmãozinho que goste de Frozen também. Combinado, Rafael disse. E Marina soube que, qualquer que fosse o futuro que os esperava, eles enfrentariam juntos.